E uma das minhas pautas de estudo é a união do povo preto com o povo indígena. E uma amiga, uma vez, inclusive, eu conversando com ela, né? Ela é uma mulher negra, perguntei: o que você acha que a gente tem que fazer para unir essas duas pautas, né? Aí ela falou assim: amiga, a gente precisa aprender primeiro a cuidar da gente, né? Para aí começar a unir as outras pautas. Mas, por outro lado, eu vejo que, por exemplo, o antirracismo, tem que ser uma pauta geral. Não pode ser só das pessoas negras ou só das pessoas indígenas. O cuidado com as crianças, por exemplo, da sociedade, tem que ser geral. Com a maternidade, né? E se não só o povo que sofre com aquilo que vai ficar eternamente falando. Então, tem que ser as pautas de todos, né? Então, eu queria saber, pessoalmente mesmo, o que vocês acham que a gente precisa fazer para a gente conseguir unir as pautas indígenas e negras, né, do movimento negro, tanto pessoalmente, e se é possível, se seria possível para uma vereadora, um vereador, colocar algum tipo de política pública nesse sentido para unir as nossas causas. O que vocês acham disso? Shirley, pode começar, por favor. É isso. Eu também gostaria de me apresentar enquanto estou com cocar de penas de arara, aqui azul, essa daqui é amarela, e essas duas aqui que representam liderança vermelha. Estou de óculos, estou com os brincos aqui com verde e vermelho, e uma blusa aqui branca, cheia de detalhes, bordada aí à mão. Sou uma mulher indígena, tenho cabelos pretos e tenho uma pele um pouco mais clara, né? E saudar quem está assistindo, essa importância, que isso já é um primeiro passo que nós estamos dando, dessa relação com as mulheres negras e as mulheres indígenas, não é? Então, nós já estamos aqui, o que nós vamos falar hoje aqui, ele tem que ser compartilhado. Uma aula. Isso aqui é uma aula, porque você está aqui vendo os corpos das mulheres negras e o corpo da mulher indígena, que são corpos tão marginalizados, são corpos invisibilizados. Então, essa relação aqui que você está fazendo, que eu agradeço muito, que vocês estão fazendo, Janaína, Bambuia, é de suma importância. E aí, enquanto você trouxe essa questão para a Câmara Municipal, enquanto a gente pode fazer de políticas públicas, não é? Nós podemos fazer em várias áreas. Quando eu trago minhas pautas, por exemplo, de meio ambiente, a Paola também está trazendo o meio ambiente. A gente já vai caminhar junto com essa pauta de meio ambiente, uma pauta sabendo que o racismo ambiental ele está aí, né? Está gritando nas portas. E quem são mais afetados? São as pessoas que moram nas periferias, são os povos indígenas, são os negros. E nós temos uma diversidade de povos indígenas que estão nas periferias, os povos indígenas que estão nas aldeias, que preservam o meio ambiente com suas próprias vidas. E eu levo a pauta da cultura, que também é uma pauta que exclui um pouco a nossa forma cultural de ser, que é por isso que nos perseguem tanto, né? E a educação, que a gente tem aí o trabalho, já tem um trabalho que precisa ser dado uma reforçada, né? O trabalho com a Lei 11.645, que é a 10.639. Então, a gente precisa trabalhar de uma forma que os povos indígenas e os negros eles possam falar por eles mesmos, né? As pessoas podem fazer pesquisa, é importante, mas nós precisamos estar falando por nós mesmos, da nossa diversidade, da nossa forma. Então, é preciso ter dentro das escolas municipais esse trabalho com essa diversidade, com a presença dos negros, das crianças negras dentro da escola e com as crianças indígenas, porque às vezes a criança indígena está lá dentro da sala dela de aula, da professora, e ela fica lá, vamos lá, ainda usa esse termo antigo. Eu vi algumas pessoas me falando isso, né? Hoje já deve ter mudado, espero, tem muita esperança, né? As pessoas usam muito. Qual tribo? Você é índia de qual tribo, né? Então, isso é uma afronta muito grande. Então, as palavras têm peso. E bater na boca, como eu recebi essa semana, isso é uma ofensa muito grande a nós. Dois homens pularam na minha frente, eu estava panfletando lá na rua, e batendo na boca, né? Então, é prestar atenção, porque às vezes o que dói em ti, o que dói em ti não dói no outro, o que dói... E essa sociedade de que os meus valores são os que mais importam e os dos outros não importam, é isso que me deixa pensativa com a sociedade desumanizada. Porque as pessoas sentem a dor a partir dela. Mas e aí? Como aquela outra criança também vai se sentir dentro da sala de aula, tendo que as pessoas têm que as crianças indígenas não estão na sala de aula junto com os não indígenas, que ela está só lá na aldeia. E nós temos uma realidade grande de indígenas que vivem em situação de contexto urbano. É preciso ter disciplinas. Eu falo disciplina, mas eu acho a disciplina um peso, né? Quando fala essa palavra disciplina. Um dia, quem sabe, a gente muda. Antes era grade, agora...
grade curricular, depois é disciplina, me dá um peso essa palavra, porque essa palavra tem muito peso, né? E aí a gente muda e trazer mais de fato com os protagonistas, com todo um currículo feito pelos protagonistas para que possa acabar com esse racismo, com esse preconceito dentro da escola e todos os espaços. Porque ali está, aquelas crianças vão sair dali já com aquele conhecimento e vão poder transformar o que está dentro de casa, que os pais talvez não tiveram acesso a essa forma descolonizadora de ver os negros e os povos indígenas. É isso. Acho que respondi, não foi? Se respondeu. Obrigada, querida. E você, Paola, o que você acha? Bom, agradecer mais uma vez a oportunidade. Eu acho que essa é uma das temáticas que mais tem chegado, né, para a gente debater dentro da perspectiva de combate ao racismo, né? Vou fazer minha audiodescrição, sou uma mulher negra, um black power curto, preto, estou vestindo uma camiseta off-white e ao fundo tem uma estante, mas que parece só uma bandeira, né, da Marcha Mundial de Mulheres e um monitor. Eu acho que a gente no Brasil, né, eu tô aqui em Campinas, que foi a última cidade do mundo a libertar a população escravizada, né, pelo menos que a gente tem conhecimento aqui no Ocidente, e eu acho que esse dado, ele revela muito sobre como a gente vê, né, as perspectivas, principalmente quando a gente fala do combate ao racismo. E se a gente olha, né, para a cidade de Campinas, a gente tem um estádio de futebol, né, que é o estádio do Guarani. Então, aqui foi um território indígena e houve um apagamento tão grande que a gente não tem aqui os dados, né, sobre a população indígena que ocupava aqui, quais eram esses territórios, né? A gente tem marcas na cidade, né, mas a gente não tem isso em história. Então, acho que uma das primeiras coisas que a gente deveria fazer é ter isso catalogado, conversar, né, com os povos originários que eram aqui da região. Hoje a cidade de Campinas também tem o vestibular, né, da Unicamp, que é o vestibular indígena, então está tendo a migração também para cá, não só dos estudantes, mas também dos seus parentes, suas famílias. E a gente precisa pensar em política pública de acolhimento de forma direcionada, porque quando a gente fala, né, sobre os negros e os indígenas, existem sim especificidades, né? Existem sim diferenças de cultura, de linguagem, de conhecimento, até mesmo, né, a Lei 10.639, ela é anterior à Lei 11.645, que é o que faz a complementação para falar sobre os povos originários. Mas a gente ainda precisa lutar de forma lado a lado, né? A gente precisa ser aliados nessa construção e entender de quando a gente fala de combate ao racismo, a gente está falando dos negros, negras, indígenas, asiáticos, estrangeiros, muitas vezes, não só os haitianos, né, por conta da questão do racismo, mas pensar também agora que está tendo a migração, né, de pessoal da Palestina, de Israel, né, pensar também que migrou para cá, né, ucranianos, e tem a migração de vários povos aqui na nossa construção e região na cidade de Campinas, para a gente ter o aeroporto internacional, e a gente vai tentando juntar como se fosse uma coisa só. E não é isso. Porque quando a gente entende que não é só uma coisa, a gente pode pensar, por exemplo, uma escola direcionada como existe na cidade de São Paulo, uma escola, né, ali para conseguir garantir a cultura dos povos originários sendo ensinado pelos originários que estão ali, né, que estão ali aldeados ainda. A gente precisa trazer isso, pensar nesses modelos de passar a cultura, esse conhecimento que muitas vezes é oral, também, né, para não só, né, para os indígenas, mas para todas as pessoas, porque assim a gente vai tirar aquela ideia, né, estereotipada que a gente aprendeu na escola. E a gente precisa ter cada vez mais pessoas como a Shirley, né, e diversos outros que tragam a cultura e que possam, inclusive, muitas vezes nos ensinar, né, cumprir esse papel, né, que é muito doloroso, de trazer para a gente o que é a realidade, desmistificar aquela figurinha que muitas vezes a gente tem no livro de pintar.